Olá, tudo bem? Estamos aqui na Universidade Federal do Acre, aqui na UFAC, para aqui mais um programa Beco Sem Saída no Portal do Rosa no YouTube. Você, antes de qualquer coisa, você inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação. Nós estamos aqui na UFAC, você vai ouvir algum barulho, você vai ouvir alguma interferência externa, porque nós gravamos aqui num espaço que é muito conhecido pelo meu entrevistado. Nós, inclusive, já estudamos aqui, junto da Universidade Federal do Acre, no curso de jornalismo. Eu estou aqui com o vice-governador do estado do Acre, Wesley Rocha. Tudo bem? Olá. Rocha, eu lembro, eu não tive Covid, mas por isso eu não tenho amnésia, como um grande amigo seu que a gente vai falar muito dele aqui hoje. E eu lembro que há alguns anos, aqui na UFAC, quando nós estávamos juntos, você disse que estava começando um projeto político, inclusive envolvendo as forças militares. Parece que o projeto político deu certo, que você chegou a vice-governador. Como é que está agora o futuro, como é que você está pensando e como é que você está vendo a situação no momento? Olha, primeiro, prazer estar aqui conversando aqui no Beco Sem Saída, no Portal do Rosas. Eu também tive Covid, mas não esqueci do que aconteceu. Lembro dos meus compromissos, lembro do que disse. Não teve amnésia? Não. Graças a Deus eu não tive essa amnésia. Mas também tem muita gente usando a Covid como desculpa, né? De fato, nós tínhamos um projeto, né, que foi abraçado pelos militares e nós tínhamos na corporação colegas que tinham 20, quase 30 anos e na mesma graduação, sem promoção, sem valorização. Isso uma situação que acontecia por conta da estrutura militar da nossa polícia. E nós tivemos uma luta, um enfrentamento com o governo, o que é normal, o governo resistiu, né, e nós conseguimos avançar muito, avançamos muito mesmo, ao ponto de hoje, com 9 anos, o policial entra e chega a sargento, e hoje eu vejo muitos colegas se aposentando, né, colegas que participaram dessa luta conosco, que foram para manifestações, foram atrás dos seus direitos, e hoje se aposentam como tenente-coronel, como majores, que naquele tempo era impossível. Ele aposentava como soldado e ia para casa como cabo. Isso foi uma luta muito grande, né? E graças a Deus nós conseguimos. E na questão política, nessa situação de ter representatividade, eu participei em Brasília da bancada da segurança pública, que o pessoal chama pejorativamente de bancada da bala. Mas nós conseguimos também, a nível nacional, muitos avanços. Nós estamos hoje com uma lei orgânica das polícias militares sendo discutida no Congresso Nacional. Conseguimos outras coisas, a abolição da prisão administrativa. Veja, policial militar que vela pela segurança, pela integridade das pessoas, era preso, por exemplo, por faltar o serviço, pagava com bem, com uma liberdade, para uma situação simples administrativa. Então, foram muitas vitórias. E isso me levou, é verdade, ao cargo de vice-governador. Muitas pessoas dizem, inclusive, que por conta da prisão que você teve naquele momento, essa prisão privou da liberdade por um certo tempo, mas foi muito importante para que você ascendesse politicamente. Você acredita que aquela prisão naquele momento acabou lhe favorecendo? Eu acho que nós vivemos um momento de acirramento e quando você tem um grupo político que passa muito tempo no poder, ele começa a ter uma resistência da sociedade. É natural esse processo de mudança. E naquele momento nós enfrentamos o governo, e acho que isso nos habilitou, nos credenciou para muita gente que estava descontente com o governo, e aí isso me deu a primeira eleição. Na Assembleia Legislativa eu fiz enfrentamento também. Fui uma oposição firme, uma oposição dura ao governo. Agora votei a maioria das vezes com o governo, mas tinha liberdade para votar contra, para criticar aquilo que eu achava que não estava correto, né? Lembro de outros colegas que se elegeram conosco e que mudaram de lado. Eu não tenho nada contra quem muda de lado, mas eu respeito muito quem tem posição, quem tem postura. Acho que a política se faz assim, você tem um lado e você defende, você tem um lado porque você acredita naquilo. Né? Quem é de direita eu respeito, quem é de esquerda eu respeito, e acho que a coisa é assim, mas eu não acredito em mudanças radicais. Então eu acho que isso me habilitou, né, esse enfrentamento com o governo, né, a galgar esses espaços. Recentemente também você teve um sério problema de saúde, né? Inclusive teve que sair do estado para se recuperar. Qual foi assim, a lição que você teve? Mudou alguma coisa na sua vida esse problema de saúde? Praticamente algumas pessoas disseram que você não teria como se recuperar.
Você saiu mais forte? O que é que aconteceu? Pelo menos mais magro você está. Bem mais magro, quase 40 quilos. Léo, eu saí daqui numa situação, eu fiz uma cirurgia de redução, né? Isso não me trouxe nenhuma complicação, mas eu não sei se foi em decorrência disso, eu tive logo em seguida uma crise de vesícula. E o médico decidiu tratar com medicamentos. E esse tratamento ele não evoluiu. Eu sei que quando o médico decidiu cirurgiar, quando decidiu operar, eu acredito que passou tempo demais, né? Pelo menos é o que eu penso. E fez a cirurgia depois de mais de 16 dias que eu estava com dores. E depois eu fiquei com hemorragia interna, tanto que eu operei à noite, no outro dia eu estava entrando em choque. Eu fui para São Paulo morto, morrendo, né? Passei 2 dias na UTI aqui. Cheguei em São Paulo à noite, no outro dia eu operei. Eu te juro que quando eu fui com minha filha foi comigo no avião. No outro dia chegou minha mulher e meu outro filho. Eu pensei que eu não voltava. Na minha cabeça, eles tinham ido para lá para se despedir de mim, né? Mas foi um momento delicado, graças a Deus nós estamos superando isso. Você ainda tem alguma sequela? Ainda tem alguma... Tenho muitas limitações. Eu passei durante muito tempo com sobrepeso. Isso me causou, eu tenho situações que eu adquiri por conta desse sobrepeso. Por exemplo, eu futuramente vou ter que fazer uma cirurgia para troca da válvula aórtica. Mas graças a Deus a médica disse para mim, olha, você vai morrer, mas não é agora não. É mais um pouquinho mais na frente. Morrer todo mundo morre, cedo ou tarde, né? Eu acompanhei de perto também, até nós já tivemos alguns embates com muitos processos na justiça. E um dos processos que você moveu contra mim naquela época foi quando da decisão para você ser vice-governador. Como é que foi construído naquele momento histórico a sua candidatura a vice-governador? Vamos lá. Pelo PSDB. Primeiro assim, havia uma indefinição do nome do vice. E eu lembro que chegou um momento em que o vice escolhido pela maioria dos partidos era o doutor Eduardo Veloso. E eu participei de um café da manhã e lá nesse café da manhã eu puxei a conversa e disse, olha, nós temos que sair daqui e anunciar o Veloso como vice. E para minha surpresa, aquele que defendia com mais veemência, com mais ênfase a candidatura do Veloso como vice, que era o deputado Zé Bisteni, disse, não, agora não. Quer dizer, nós estávamos apanhando muito porque havia uma indefinição de quem seria o vice e parece que também não havia vontade de escolher o vice, não sei se tinha alguma outra tratativa para que a escolha acontecesse. O fato é que eu estou em casa... Pode-se dizer que já naquele momento já começava a ter alguma ruptura do que a gente vê hoje, por exemplo, vários grupos? Não, acho que não, acho que era aquela negociação que acontece por compromissos e essas coisas todas, né? Eu penso assim, e aí... Eu estava em casa, o governador me liga, o Gladys me liga. O Gladys me ligou dizendo o seguinte, olha, tu vai ser meu vice. E tu acreditou naquele momento? Rapaz, é difícil. Naquele tempo ele já tinha essa fama de não cumprir com o que diz, de não ter palavra, de mentir, né? Mas fui conversar com ele. Ele disse, não, tu vai ser o vice, a gente decidiu e tal. Beleza. Eu digo, olha bem. Aí tá bom. Chegou perto do dia do anúncio, ele disse, olha, eu estou pensando melhor. Eu digo, então você pense direitinho, porque depois de se anunciar, um pouco antes do Eduardo Veloso, ele tinha anunciado a Mara como vice. O MDB deu para trás e ele recuou. E eu disse para ele nessa oportunidade, disse, olha, se você me anunciar como vice, acabou. Não vou recuar não, que aí nós vamos ter problema. Agora, se você quiser escolher outro vice, não tem problema nenhum. Naquele momento ele trabalhava para ser o governador e era o nome mais forte que nós tínhamos naquele momento. E aí foi. Não, depois ele me ligou e disse, não, vai ser tu mesmo, acabou. E aí foi. Nós anunciamos, o MDB não participou do lançamento, mas foi isso. E o compromisso que nós fizemos foi que eu iria cuidar da segurança pública, né? Porque esse foi o que ele disse, olha, nós precisamos de alguém que conheça segurança pública. É tanto que eu montei a primeira equipe da segurança. Foi anunciado como especialista na segurança. Sim, eu sou bacharel em segurança pública, tenho pós-graduação, e a gente conhece. Depois a gente pode até falar o que está dando errado na segurança pública no Acre. Mas o fato é que nós fomos para lá depois desse empurre, desse estica e encolhe, e no final do primeiro ano de governo ele já disse, olha, tu não vai cuidar mais da segurança pública. Mas isso já tinha acontecido, alguns episódios que eu tinha alertado a ele sobre supostos esquemas de corrupção dentro do governo. Veja, eu passei, durante os 4 anos que eu fui deputado estadual, durante os outros 4 anos que eu passei como deputado federal, apontando o dedo para a Frente Popular, dizendo, olha, e para o PT, dizendo, olha, tem corrupção aqui, tem corrupção ali. Eu não teria como, não tem como eu engolir corrupção no governo que eu ajudei a eleger, já que o que nós sonhávamos é ter um Acre melhor, acho que é o sonho de todo mundo que pensa no Estado. E aí quando eu vi o governo se perdendo, eu alertei. Aí ele me tirou da segurança, me tirou outras coisas, mas tranquilo. Você começou, agora há pouco, você disse que na época que você estava no enfrentamento
os militares tiveram muitas conquistas. E você como vice, o que é que os militares conseguiram? Qual foi a conquista que eles tiveram até agora? Vamos lá. Nós tivemos um compromisso de campanha do governador, assumido pelo governador, com os militares, que era a titulação. Essa era a principal bandeira. Nós tínhamos a isonomia, que era uma coisa que a gente sabia que ia ser mais para frente, mas o primeiro compromisso era a titulação. E a titulação, ela, ao contrário do que a equipe do governador disse, ela dependia de um parecer da Procuradoria. Por quê? Porque nós tínhamos parecer da Procuradoria, da Assessoria Jurídica da PM, parecer da Assessoria Jurídica do Corpo de Bombeiros, dizendo que o Estado deveria reconhecer o nosso soldo como o salário bruto, o salário integral, como é qualquer outra categoria. Uns professores, como os profissionais da Polícia Civil, da Saúde, que ganham a titulação em cima do salário bruto, os 20% em cima do bruto. E nós continuamos ganhando até hoje em cima de um soldo que não existe mais. Então, assim, não precisava mudança legislativa. Eu sei que nós tivemos um enfrentamento com a Procuradoria-Geral do Estado, eu recebi nota da PGE e apontei para o governador, disse, olha, nós não vamos cumprir porque não está tendo vontade política de cumprir. Eu não tenho dúvida que aquele momento era a intenção de não me fortalecer dentro dos quartéis, né? E aí o governo deixou de cumprir, e aí não foi eu, porque a decisão é do governador, deixou de cumprir com um compromisso de campanha assumido para os militares, que era a titulação. Infelizmente, o governador enganou os policiais militares, porque prometeu a eles, e daria para cumprir, não teria nenhum prejuízo. Eu lembro que a discussão com o procurador foi porque o João Paulo VII queria fazer essa mudança através de um projeto de lei. Mas veja, o Estado tinha um limitador, que era o valor, o limite de gasto com o pessoal. Nós já tínhamos ultrapassado o limite de gasto com o pessoal. Então, era claro que nós não teríamos como cumprir através de uma lei. Por quê? Porque essa lei é inconstitucional. Ela fere a lei de responsabilidade fiscal. Aí tivemos um dos primeiros enfrentamentos com a PGE e, infelizmente, por decisão política, o governador definiu que não iria pagar a titulação dos militares. Você que está nos acompanhando até agora, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Estou aqui na UFAC, na Universidade Federal do Acre, com o vice-governador Wesley Rocha. Vice-governador, antes de haver essa ruptura que você tem com o governador, houve várias conversas entre vocês, inclusive comendo lá no mercado, posando em foto. Uhum. O que é que efetivamente levou a essa ruptura? Olha, eu disse que uma das coisas que mais me incomodou, além do não cumprimento dos compromissos que foram assumidos com os militares e com outras categorias, porque nós não tínhamos compromisso só com os militares. Nós tínhamos compromisso com os servidores do IAPEM, os policiais penais, nós tínhamos compromisso com a saúde do Acre. Os profissionais da saúde, nós temos uma defasagem salarial muito grande, né? E isso foi compromisso nosso. Nós tínhamos a questão do pró-saúde, uma série de outros compromissos que foram assumidos. Mas uma das coisas que foi fundamentais para que esse rompimento acontecesse, certamente foi o descontentamento do governador, né, com a formalização de denúncias de episódios de corrupção. Veja, eu alertei em quase todos, não vou dizer em todos, porque chegou um momento que eu não levava mais a ele, porque não tinha nenhuma solução para aquilo. Não tinha nenhuma iniciativa do governador para coibir ou para evitar aquilo. E eu fiz. Eu vou te lembrar aí, primeiro caso, pelo menos o que eu lembro, é aquele dos computadores, que você denunciou, respondeu o processo junto comigo, porque a pessoa que foi presa estava nos processando. 2 vezes. Queria indenização porque nós denunciamos. No dia da audiência, você não sabe, ele estava com tornozeleira eletrônica. Mas o fato é que eu alertei ao secretário, chamei o Márcio, que era subsecretário de Educação, e disse para ele, disfarça, porque vai dar problema. A diferença de uma licitação, ou de uma carona para outra, foram 2 caronas, que é também outra coisa absurda, era de algo em torno de R$1.000, R$1.500, de um computador pelo outro. E eram mais de 1.000 computadores, se não me engano, 3.000 computadores. 3.000 computadores. 3.000 computadores. E era de R$1.000 a R$1.500 a diferença de preço da carona que aconteceu na segurança. E eu lembro que o Márcio me disse o seguinte, o Márcio que foi preso, né? Márcio Mourão. O Márcio Mourão. Disse, olha, não, tem um parecer da PGE que diz que está tudo certo. Eu disse, então tudo bem, eu vou ter que fazer a minha parte. A minha parte era formalizar os órgãos de controle. Formalizei a representação, avisei ao governador, formalizei ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Polícia Civil, né? E ao Ministério e ao Tribunal de Contas da União. E deu problema. Quantas denúncias você já fez de corrupção contra o governo? Eu estava próximo de 30 denúncias de corrupção. Próximo de 30 denúncias e todas elas fundamentadas.
Você vai lembrar... E qual tem sido a posição do governador em relação a isso? Olha, no começo o governador, quando eu tinha alguma relação com ele dizia que ia tomar providência. Eu lembro do caso dos precatórios. O caso dos precatórios para mim talvez tenha sido o primeiro caso, né? Eu alertei a ele porque o doutor Lois, que era o juiz auxiliar do presidente, ou da presidência do tribunal... Eu tive acesso aos autos também. Ele entrou em contato comigo, pediu que eu fosse ao tribunal e me alertou daquele caso. E eu falei para o Gladson, Gladson, nós estamos tendo problema com os precatórios e vai estourar dentro do governo. Preocupação nossa é que não tivesse nenhum caso de corrupção vinculado ao governo. E alertei o governador. Para minha surpresa, nada foi feito, né? Então, assim, esse foi um dos primeiros. Mas outras situações que eu levei ao conhecimento dele, ele disse, vou tomar providência e nada acontecia. Não foi como, por exemplo, quando o precatório estourou na minha mão e eu afastei imediatamente o procurador, porque ali não era nada contra o João Paulo VII, não era nada pessoal, mas para proteger o Estado. Qualquer gestor que está sendo investigado, pelo menos ele tem que ser afastado. Pelo menos ele tem que ser afastado. Pelo menos eu penso assim. Você usa muitas redes sociais, muito provavelmente por não ter os espaços na imprensa. Eu não tenho uns 17 milhões para gastar. 17 não, quase 20, né? Porque tem Detran e outros. Mas criticavam demais também os governos anteriores, que eram em torno de 10, 12 mil. Hoje são 17 mil. No orçamento do Estado são quase 17 milhões, mas tem mais recursos na educação, na saúde e no Detran. Então são algo girando aí na casa de 20, 22 milhões. Você reafirma, por exemplo, que você tem falado que o governo do qual você ajudou a eleger, e de certa forma participa, mergulhou no lamaçal de corrupção. Você continua reafirmando isso? Sim, eu acho que, infelizmente, para a tristeza daqueles que acreditavam que dá para fazer melhor, e eu acho que dá, né? Eu acho que nós acreditamos em alguém que, infelizmente, transformou o Estado num grande negócio. Hoje as empresas do Amazonas vêm aqui e com carona, com um jeitinho, e tomam os contratos. A empresa que cuida da fotocópia da Secretaria de Educação é de Manaus, a empresa que cuida dos consignados é de Manaus, a empresa que cuida do marketing do Estado é de Manaus, as empresas de construção, boa parte são de Manaus. Quer dizer, eu nunca vi tanta empresa do Amazonas aqui no Estado. Parece que descobriram o Acre agora, né? E isso é ruim, porque o dinheiro, nosso dinheiro... E o pior, essas empresas de construção que vêm para o Acre, normalmente elas ganham licitação e terceirizam para empresas locais que trabalham por pouco mais ou nada, simplesmente para não quebrar, não fechar. Então o governador do Acre, como governador, ele tem sido um bom secretário de obras do Amazonas, porque tem levado recursos para o Amazonas. Por conta dessa sua postura, vice-governador, eu acompanho muito rede social e acompanho também alguns posicionamentos. Você é chamado de traidor. Como é que você encara isso? Olha, Léo, eu prefiro não trair quem acreditou na gente que podia fazer um governo honesto, um governo sério, né? Que podia fazer um governo sem corrupção, né? que podia fazer um governo que olhasse para o produtor rural. Nós estamos no meio do ano, iniciando o segundo semestre. E eu fui a Brasileia agora, escolas da zona rural, não é só em Brasileia não, no estado inteiro. Ainda não começaram o ano letivo. Não começaram o ano letivo. Você sabe que na Amazônia nós temos um problema no inverno. Daqui a pouco começa, esses 200 dias de aula que são exigidos pela legislação, nós não vamos poder cumprir. Por quê? Porque vai começar o inverno, né? Então, por quê? Porque falta professor, porque falta transporte. Nós acreditávamos no governo que pudesse investir na saúde e nós não tivéssemos o caos que nós estamos tendo hoje. Falta de oxigênio, falta de medicamentos, falta de leitos, né? Então, é isso que nós acreditamos. Então, se quem está roubando, se quem está bem no governo, me chama de traidor, isso para mim pouco importa. Eu estou em paz com minha consciência. Você falou agora das escolas nas zonas rurais e ontem mesmo eu vi um vídeo seu na rede social fazendo denúncias sobre os equipamentos que foram tirados dos municípios para fazer ramal. Você tem feito reiteradas denúncias, muitas. E por que os órgãos de controle não atuam? Eu vou recorrer, para me responder isso, vou recorrer ao que disse uma das mães. Né? Uma das mães. Aqui o Acre é um estado pequeno, de muros baixos, onde todo mundo se conhece. E eu lembro que, salvo engano, a Joelma, nunca tive contato com essa Joelma, mas estão dizendo que ela é minha assessora. Tem que respeitar ela. Ela foi assessora de outra parlamentar, não foi assessora do vice-governador. Ela foi assessora de outra parlamentar que foi também secretária de Estado. Eu não lembro de ter tido contato com ela, mas respeito a dor dela, acho que não tem como eu medir, como eu avaliar o que ela está passando. E ela está sendo desrespeitada por pessoas do governo que querem imputar a ela a responsabilidade que é do Estado. Mas a Joelma disse uma coisa, e eu vi num vídeo, que ela disse o seguinte: olha,
tem o fulano de tal, ela disse o nome, que é diretor da Secretaria de Saúde, casado com a procuradora. E aí sim vai, entendeu? Essas relações, elas fazem com que os órgãos de controle no Acre, eles fiquem dormindo. Mas o fato é que a sonolência deles faz com que pessoas como eu, como você e outros, né, tomem às vezes de órgãos de controle. Porque é inadmissível você ter pessoas morrendo por falta de medicamento, leitos e UTIs, e o Estado tendo recebido 25 milhões do governo federal, ou tendo, segundo a Polícia Federal, desviado 828 milhões. Então, assim, acho que o que eu faço não é que é papel, não é que não seja uma obrigação minha. Enquanto estou, é obrigação minha sim, velar pela boa aplicação da coisa pública. Não estou fazendo mais do que a minha obrigação, né? Mas essa obrigação primeira é dos órgãos de controle, que infelizmente no Acre não funcionam. Infelizmente no Acre estão dormindo. Você falou agora há pouco dos 828 milhões que a Polícia Federal, inclusive, agora recentemente, obteve uma vitória no STJ, quando 11 ministros taxaram no governador o nome de regente e principal articulador de uma organização criminosa. Você acredita que existe realmente essa organização criminosa? Olha, quando eu olho para a saúde e vejo o caos na saúde pública, quando eu vejo crianças morrendo por falta de oxigênio, de medicamento, de leitos de UTI, né, diante do volume de dinheiro que veio, né, não tem como eu não acreditar. E quem está dizendo, e quem confirmou isso não foi só a Polícia Federal. A própria ministra, na decisão dela, né, no voto dela, que foi acolhido por unanimidade, ela menciona isso, diz que o governador foi o principal beneficiário e regente de uma organização criminosa. E fala dos 828 milhões de reais. Não sei se esse foi o volume, se foi mais ou menos, mas se juntar com outras denúncias de corrupção que nós temos, esse valor ele sobe muito, porque segundo informações da Polícia Civil, né, pelo menos dos delegados que estavam à frente da operação dos precatórios, aquele esquema dos precatórios que depois os delegados foram desmobilizados certamente para enterrar a operação, ele bate a casa dos 200 milhões. É interessante a relação próxima ao governador. Muito próximo ao governador. Então nós temos aí computadores, temos aí eu lembro de um caso que para mim foi muito emblemático. Eu vi uma carona, né, do governo para comprar sacolões lá no início da pandemia, na alagação em Cruzeiro do Sul. E eu lembro que eu peguei e vi o valor e achei estranho o valor, era muito elevado. Não vou lembrar o valor, mas era muito elevado o valor. O portal do Rosas denunciou. Foram 11 milhões de reais. E aí o que aconteceu? Eu mandei um servidor meu, eu tenho um gabinete Cruzeiro do Sul, que eu acho que é outra coisa que incomoda muita gente do governo. E eu pedi para o servidor meu, vá lá na prateleira do supermercado, que ganhou a licitação, que é ligado ao pessoal do governador ali, ligado ao cunhado do governador, é próximo, e veja o preço na gôndola de cada item desse. E dê a relação de itens, porque tinha no extrato da compra lá, né? Para minha surpresa, os valores da gôndola eram inferiores aos valores que o Estado estava pagando. E aí eu denunciei. E formalizei isso. É bom que se diga, eu não fiz nenhuma denúncia da boca para fora. Todas elas com substância, com prova. Eu sei da responsabilidade, Léo. Você sabe, quando você faz uma denúncia que você não tem fundamento. Você está sujeito a pagar indenização, a ser processado, até criminalmente. Então, eu fiz denúncia, todas elas, em cima de provas, em cima de indícios fortes. E esse caso, eu lembro que a secretária de Ação Social, que é parente do governador, salvo engano, disse, olha, mas é porque quando o Estado compra, ele compra mais caro porque ele paga depois. Não, o Estado compra mais barato porque compra em grande quantidade. Só interrompendo aqui, a secretária a primeira era prima e a atual, Ana Paula, é casada com o tio do governador. Só para então, assim, ela veio me rebater na denúncia. De novo, eu formalizei, tá, para a Polícia Civil, para todo mundo. E ela disse, não, tá, o vice-governador está errado porque o Estado paga mais caro porque o Estado paga depois. Ora, não, o pagamento é garantido, pelo menos deveria ser. E deve pagar mais barato porque vai comprar em grande quantidade. Você falou em 11 milhões, eu não lembro o valor, mas deve ser isso. Esse foi um dos primeiros casos de corrupção. Aí veio merenda, aí veio uma série de outras coisas que virou uma bola de neve, né, que cada dia crescia mais. Muitas pessoas falam, vice-governador, que se o senhor denuncia tanto esse governo, se aponta tantas irregularidades, as pessoas indagam. Por que ele não renuncia?
Essa é uma pergunta boa. Essa aí talvez seja o desejo do Gladys e da turma que acompanha ele. Né? Porque, veja só, nós estamos diante de uma investigação policial que apura o desvio de 828 milhões de reais. Isso não é pouca coisa não. Eu fiz até um levantamento. Você sabe quanto pesa 828 milhões de reais? Não, não tenho. Em notas de 100, 7 toneladas e 70 quilos em notas de 100. É muito dinheiro, né? Eu não tenho nem dimensão do que é isso. Né? Daria para pagar 17 mil e cacetada de créditos habitacionais, ou seja, o maior conjunto. A gente nesse governo não construiu uma única casa. Aliás, construiu uma. Né? Você lembra qual foi, né? A casa do Papai Noel, né? Pois é, foi a única. Mas daria para construir 17 mil habitações populares, o maior conjunto residencial da história do Acre, com esses 828 milhões. Daria para pagar 926 reais para cada criança, segundo o censo. E aí vai um montão de coisa que daria para fazer. 14 mil carros populares, eu fiz isso para a gente ter noção do que é. E quantos BMW daria para comprar? Rapaz, um pouco menos, né? Mas até a BMW não foi devolvida, né? Mas então assim, voltando ao que você perguntou. Acho que esse seria o sonho do Gladys e da turma que está no governo. Por quê? Porque eu perderia a possibilidade, por exemplo, de oficiar direto aos órgãos de controle. Seria um cidadão comum pedindo. Imagina se esse governador for preso, se ele for afastado. Eu não torço por isso, nunca quis tomar o poder, não é isso. Não é isso. Eu só acho que a justiça ela tem que trabalhar e tem que apurar e esclarecer. Você não pode condenar ninguém inocente, mas também não pode deixar uma dúvida dessa. No momento em que alguém vai concorrer a uma reeleição, pesando sobre ele uma investigação que aponta um desvio de 828 milhões de reais. Então, assim, esse seria o sonho do pessoal. Há uma expectativa muito grande sobre exatamente essa Operação Ptolomeu. Toda semana começa a se dizer que vai vir a operação. Digamos que aconteça a operação e o governador seja afastado. E Rocha assume. Não, né? Qual seria a sua primeira providência? Olha, eu acho que é uma grande auditoria. Nós temos que passar esse estado a limpo. Né? Eu lembro que no começo do governo, eu fui um dos defensores. Eu respeito os governos que passaram, né, que têm contribuições, tem erros também, isso é normal. Né? E eu fui defensor de uma auditoria ampla no Estado, para que a gente pudesse ver o que aconteceu com o Estado ao longo dos 20 anos. Sei que muita coisa não ia poder ser vista. E aí eu estranho quando o governador diz hoje que vou investigar, por exemplo, a CPI da educação, ele queria investigar os governos do PT, mas no começo da gestão ele podia ter feito, e não fez. Né? Aí o que eu te digo? Se assumisse o governo, porque uma coisa é o impacto de uma mudança dessa é assumir o governo. Não, teria que conversar com um grupo político nosso, eu ainda estou afastado para tratamento de saúde, mas teria que conversar com um grupo nosso para ver se de fato valia a pena. Né? Ou se era melhor a gente tocar uma eleição e a Mara concorrer ao governo e a gente ter uma perspectiva diferente. Mas assim, assumindo o governo, caso assumisse, né, isso não pode acontecer, eu faria uma grande devassa, uma grande auditoria nas contas do Estado, porque eu sei que não foram só 828 milhões de reais. Nós temos precatórios, nós temos uma série de outras situações que precisam ser esclarecidas. Né? Acho que o governador Sijá, que está em todo canto aí, que criou a Delegacia de Combate à Corrupção. Ora, isso foi planejado pelos policiais que tiveram na elaboração do nosso plano de governo. Mas não houve um esvaziamento dessa delegacia? Sim, aí depois que a delegacia começa a incomodar o governador vai, remove todos os delegados e bota outras pessoas. Não estou aqui julgando ou questionando a atuação dos atuais delegados. Mas aqueles que estavam lá, era uma operação de corrupção por mês que eles estouravam. Eu lembro do aeroporto de Cruzeiro do Sul, que eu denunciei, você lembra do caso? Lembro de outras tantas situações que a Polícia Civil me surpreendeu positivamente. Então, assim, acho que o primeiro ato de qualquer governador que venha assumir depois desse governo, que para mim foi o governo mais corrupto que o Estado já teve, né, teria que ser uma passada limpa em todas as contas do Estado. Vice-governador, a gente tem visto duas perguntas só para a gente começar a encerrar aqui. A gente tem visto muita movimentação na política, a sua irmã, que foi a deputada mais bem votada na eleição passada, vocês foram para o MDB, que na verdade é um retorno à origem da família, salvo engano. Sim, sim. Ela é candidata a governador. Mas ao mesmo tempo a gente não vê movimentação nenhuma sua. O que o senhor planeja e projeta no futuro da política? Porque até agora a gente não vê Rocha candidato a nada. Deixa eu dizer, então assim, eu ainda estou em tratamento de saúde, ainda tenho algumas restrições, cansaço, essa coisa que é em decorrência do problema cardíaco. Algumas situações tem situações que se eu fizer esforço, fico um pouco ofegante, um pouco de falta de ar. Esse problema da válvula, ele causa isso.
mas eu estou com acompanhamento médico, estou tratando direitinho, estou tomando a medicação certa. E minha ideia é ser candidato, minha ideia não, vou ser candidato a deputado federal. Né? É um espaço que eu acho que é importante. No caso, vai renunciar então? Não precisa renunciar não, eu não posso assumir o Estado. Mas como eu estou em tratamento de saúde, eu estou tranquilo com relação a isso. E quando acabar o tratamento de saúde, o governador saindo, eu vou ter que sair do Estado. Mas até lá eu estou cuidando da minha saúde, trabalhando. Eu sei que outros estão em pré-campanha, estão em campanha. Mas acho que o eleitor acreano, de novo, respeito todo mundo, principalmente os que têm lado. Os que têm lado. Eu vejo muita gente hoje na política que, por meia dúzia de cargos, ou por um cargo só, joga no lixo a história, joga no lixo aquilo que acreditava e defendia. Eu mesmo debati com muita gente assim, né? E esses não têm o meu respeito. Falando em debate, uma última ou penúltima pergunta. Sexta-feira saiu na imprensa que o senador Márcio Bittar teria apresentado o nome da esposa dele para ser vice-governadora na chapa de Gladys Cameli, se ele for candidato à reeleição. À noite, e eu publiquei isso em primeira mão, depois alguns outros sites, outros jornalistas republicaram, e também aliados do governador também chegaram a dizer que vocês estavam tramando, né, contra o governo. O que foi discutido nessa reunião no Jarude na sexta-feira à noite? Olha, primeiro assim, o pessoal que fala de trama, nós estávamos num local público, aberto. Aliás, estávamos no meio da rua quase, né? Ali na frente do Jarude, no local aberto. Eu estava em casa tomando aquela cervejinha quando aquele chegou para mim. Viu? Não, seus informantes são muito bons. Mas assim... Minhas pipiras. Suas pipiras. Mas assim, o senador, você sabe, todo o Acre sabe que nós tivemos problemas no passado, esses problemas eles foram superados, nós ajudamos a eleger o Márcio senador, tivemos algumas situações políticas agora, são situações políticas, isso é natural, e o Márcio nos chamou lá para comunicar que o Gladys ofereceu, porque nós havíamos conversado muito sobre a possibilidade do grupo do Bittar nos apoiar, e o Márcio nos chamou para esse jantar para comunicar que o governador havia oferecido a vaga de vice para a esposa dele. Ele disse que não iria procurar mais o Gladys, mas o Gladys entrou em contato com ele e ele foi ao encontro dele em Brasília e colocou essa vaga de vice à disposição da esposa do Márcio Bittar. E o Márcio disse que aceitou, então ele foi nos comunicar, o que para mim é uma postura correta, né? Já que nós estávamos conversando sobre possíveis alianças. Pena que parece que o fogo mais cerrado contra Márcio Bittar, o fogo cerrado contra Márcio Bittar não vem da Frente Popular, do PT, da esquerda, nem do nosso grupo, né? Vem da base do governo. Né? Então, assim, aquela turma ligada ao governador, ligada ao PP, aliás, que está uma confusão mais horrível do mundo, eles centraram fogo na massa. Então, tranquilo. Então, ele foi nos informar isso, e foi um bate-papo depois, falamos sobre outras coisas que não só política. Mas foi uma conversa muito tranquila. E o Márcio Bittar acreditou no governador? Rapaz, Léo, eu acho que não. Mas ele, assim, sabe aquela esperança que o cara tem? Eu fiquei mais de um ano acreditando que o governador ia mudar, que ele ia passar a cumprir palavra, que ele ia passar a cumprir acordo. E não aconteceu. Então não acredito que ele vai cumprir esse compromisso que ele fez com o Márcio. A palavra do nosso governador é uma nota de R$3, é muito parecida, né? Tem muita semelhança. Então é isso, eu acho que dificilmente cumpre, mas o Márcio acho que fez um papel correto de nos chamar, já que nós estávamos discutindo, e avisar que estava fechando essa aliança com o governador. Agora vai ficar muito feio para ele se o governador, depois de espancar ele pelas redes sociais, a turma do governo, que espancaram muito o Márcio pelas redes sociais, muito mais do que a gente. Aliás, o último problema que eu tive com o Márcio foi antes da eleição de 2018, de lá para 2018. Esteve agora recentemente com o PL, né? Não, mas aí é da política, isso aí aconteceu com a gente no PSL, você lembra disso? Não, isso não é... E pra gente foi melhor, porque nós estávamos isolados no PL e o MDB isolado do outro lado, nós juntamos força. A última pergunta. Vamos lá. A chapa Mara Rocha e Jéssica Salles tá firme mesmo? Tá, nós temos a nossa pré-candidata ao Senado, Jéssica, que está enfrentando um problema grave de saúde. Eu quero aqui dizer que a gente deseja que ela recupere rápido e que venha para a campanha nos ajudar, ela é muito importante nessa campanha. E a Mara já está aí na rua, caminhando, conversando com as pessoas. Então essa chapa está fechada. O vice nós temos alguns nomes, do Juruá e de Rio Branco e de outros municípios do interior do estado, que pretendem caminhar conosco. Nós temos só que tratar com cuidado para não perder nenhum desses aliados que estão ali
pleiteando essa vaga de vice. Mas eu até brinco com a Mara, disse que no começo nós tínhamos, quem se voluntariou foi o nosso amigo Lira Chapuri, né? E agora tem vários nomes, isso é bom, sinal que a candidatura está crescendo, sinal que as pessoas estão apostando. E alguém que é acriana, que é mãe, que tem seriedade nas coisas que faz, não anda brincando, não anda fazendo dancinha, mas que trata a função pública com o respeito que o nosso povo merece. Não na brincadeira, na mangofa, na palhaçada. Acho que isso não é papel para quem quer governar, quem quer cuidar das nossas vidas. Rocha, a sua irmã, Amara, como foi dito anteriormente, foi a mais bem votada nas eleições passadas. Está, portanto, habilitada e cacifada, pelo menos as urnas assim disseram. Agora você, como irmão dela, e cidadão também, qual é a Mara governadora que você sonha para o nosso estado? Olha, nós passamos aí 20 anos nessa luta com a Frente Popular, que teve erros e acertos, como é normal, mas nós acreditamos que o estado pode muito mais do que o que aconteceu ao longo dos 20 anos da Frente Popular. Infelizmente esse governo foi retrocesso. Eu disse que ele foi incompetente até para roubar, porque na hora que roubou deixou os rastros para a Polícia Federal. A Mara, o que eu espero da Mara? Eu espero da Mara o que ela tem demonstrado como parlamentar, como deputada federal. É seriedade no trato com a coisa pública, é o carinho, o cuidado com a saúde, não terceirizar responsabilidades, é assumir o nosso estado. Essa seriedade que a gente vê nela no mandato de deputado federal. A gente sabe que é diferente, um cargo executivo é diferente. Mas eu espero que ela cuide da saúde, cuide dos nossos produtores rurais, da nossa educação, que está abandonada. Eu vi outro dia o governador foi abordado por crianças de uma escola aqui de Rio Branco que estavam reclamando da merenda, que era suco e bolacha. E eles não vai melhorar, não era para melhorar, era para estar desde o início da nossa gestão uma alimentação decente. Então assim, eu espero que ela corrija esses erros, e mais que isso, que ela seja para o nosso estado um divisor de águas naquilo que nós sonhamos para um governo que apoia a produção rural, um governo que apoia a iniciativa privada nesse nosso estado, um governo que valorize o servidor público, que é muito importante, mas um governo que cuide das pessoas, da saúde, da educação e da nossa segurança. Não dá para continuar do jeito que nós estamos. Você que nos acompanhou até agora aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar essa entrevista aqui, reproduzir, repassar à frente, essa entrevista aqui na UFAC, na Universidade Federal do Acre, com o vice-governador Wesley Rocha. Boa sorte. Se me permite rapidinho, só dizer assim, dizer para você, de novo, eu respeito muito quem tem lado. Você é uma pessoa que eu respeito porque você tem cumprido um papel muito importante no nosso estado. São poucas as pessoas que têm coragem de denunciar o que está acontecendo com o nosso estado. E você tem cumprido esse papel. Então assim, vão dizer que é acordo político, que não. Não, é uma conversa de dois colegas de faculdade e que querem o melhor para o estado. Cada um da sua maneira, mas que querem o melhor para o estado. Então eu quero aqui fazer esse reconhecimento. O acordo aqui é a democracia. E eu quero fazer esse reconhecimento aqui do seu papel, do seu trabalho. Pelo amor de Deus, Rocha, pare de me processar. Me processou muito. Um forte abraço. Um abraço. Tchau, até a próxima. Boa sorte na cavalgada, na caminhada. Um abraço.